E aí, tudo certo? Hoje a gente vai direto ao ponto mesmo, sabe? Vamos construir juntos, passo a passo, a nossa primeira função no AWS Lambda. Então, olha só essa pergunta. Rodar código sem precisar gerenciar um único servidor? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é isso mesmo. Pensa só, sem precisar provisionar nada, sem se preocupar com atualizações, sem gerenciamento. É exatamente essa a promessa da computação serverless. E a grande estrela da AWS para fazer isso acontecer é o Lambda. Pensa nele como um serviço que fica lá, quietinho, só esperando para executar o seu código quando for preciso. Ele responde a eventos, tipo alguém fez um upload de um arquivo ou rolou uma chamada de API e pronto, ele entra em ação. E o melhor, ele cuida de toda a infraestrutura para a gente por trás das cortinas. Ok, mas antes de sair escrevendo código, a gente precisa, claro, preparar o terreno. E quando se fala de nuvem, segurança vem sempre em primeiro lugar. Então vamos garantir que o nosso ambiente na AWS está configurado do jeito certo. E olha, a dica de ouro aqui é a seguinte: nunca, mas nunca mesmo, use o usuário root, aquele super usuário da conta, para as tarefas do dia a dia. A boa prática é, criou a conta, já protege o root com a autenticação de múltiplos fatores, o famoso MFA, e logo em seguida cria um usuário administrador separado para fazer todo o resto. Fazendo isso, o risco de segurança já cai, drasticamente. Beleza, com a casa em ordem, agora sim, chegou a hora da parte divertida. Bora criar nossa função, botar a mão no código e fazer o deploy lá na nuvem. Lá no console da AWS, a gente começa pelo básico do básico. Primeiro, um nome para a nossa função, algo como MyLambdaFunction. Tá ótimo. Depois, a gente escolhe o ambiente de execução, o que a gente chama de runtime. Para esse nosso exemplo aqui, vamos focar em Node.js ou Python, até porque eles têm uma vantagem bem legal. Dá para editar o código direto no navegador. E por fim, a arquitetura. A gente mantém a padrão mesmo. E olha que legal, isso aqui mostra o quanto a AWS facilita a nossa vida para começar. Assim que a função é criada, ela já vem com um código de exemplo, um olá do Lambda bem simples. É daí que a gente parte. Beleza. A nossa missão, que é bem simples, aliás, é trocar esse código padrão por algo um pouquinho mais útil. O nosso objetivo? Calcular a área de um retângulo. Para isso, a gente vai precisar de duas informações, o comprimento e a largura. Agora dá uma olhada no código. Não importa se é Node.js na esquerda ou Python na direita, a lógica por trás é exatamente a mesma. O que a gente faz? A gente pega os valores que chegam, multiplica um pelo outro e retorna o resultado. A sintaxe é diferente, claro, mas a ideia é idêntica. Depois de colocar o nosso código novo lá no editor, tem um passo que é crucial, não pode esquecer: clicar em Deploy. É esse botão que de fato salva as alterações e atualiza a função que está rodando na nuvem. Se a gente não fizer isso, vamos acabar testando o código antigo e não é isso que a gente quer. Pronto, a função está criada. Mas agora, vamos dar um passo para trás e entender o que a gente acabou de fazer. Porque no final das contas, entender os conceitos por trás do código é o que realmente importa, né? Vamos começar pelo handler. Pensa nele como se fosse a porta de entrada da função. É um método específico que o serviço Lambda vai procurar e executar toda vez que a função for chamada. No mundo Node.js, geralmente é handler ponto. Já em Python, o padrão é lambda underline handler. Depois vem o objeto event. Se o handler é a porta, o event é o pacote que chega por essa porta. Ele é o que da história. É um documento, um JSON, que carrega todos os dados que a nossa função precisa para trabalhar. No nosso exemplo, é por aqui que chegam os valores de length e width. E por fim, o objeto context. Se o event é o que, o context é tipo o onde e o como. Ele traz informações sobre o ambiente de execução em si. Coisas como, sei lá, quanto tempo falta para o timeout, ou qual é o nome do grupo de logs lá no CloudWatch para onde as mensagens vão ser enviadas. É o contexto da execução, literalmente. Bom, com a teoria na ponta da língua, bora para a última etapa prática. Chegou a hora de invocar a nossa função, ver ela funcionando na prática, conferir o resultado e, claro, um passo super importante: limpar tudo depois. Então, para a gente poder testar a função, a gente precisa simular uma chamada real. E a gente faz isso criando o que se chama de evento de teste. É basicamente uma amostra daquele objeto evento que a nossa função está esperando receber. E tá aí o nosso evento de teste. Bem simples, né? É um JSON com as chaves length e width, e os valores que a gente quer usar no teste, tipo 6 e 7. É exatamente isso aqui que vai ser passado como entrada para a nossa função.
Com o nosso evento de teste salvo, é só dar um clique para invocar a função. É muito simples. O console da AWS pega aquele JSON, manda para o nosso código, o Lambda executa a lógica toda e, pá! Mostra o resultado para a gente quase que na mesma hora. E olha aí o resultado. Um JSON bem limpinho, contendo a chave área e o valor calculado, 42. Sucesso total. Nossa função fez exatamente o que a gente programou para ela fazer. Ah, mas e se desse algum erro? Ou e se eu quisesse ver mais detalhes? Ótima pergunta. Toda saída, qualquer console log ou print que a gente colocar no código, tudo isso vai automaticamente para o Amazon CloudWatch. É lá o nosso centro de operações para monitorar e investigar qualquer problema com a função. E para fechar, talvez a etapa mais importante para quem está começando e quer evitar surpresas na fatura, a limpeza. É fundamental apagar os recursos que a gente criou. Isso significa deletar a função Lambda em si, o grupo de logs que foi criado lá no CloudWatch e também a execution role do IAM que a AWS cria automaticamente para a gente. Então, para pensar um pouco, um código acabou de rodar na nuvem sem que a gente precisasse se preocupar com um servidor sequer. O processo todo foi rápido, foi direto ao ponto e, mais importante, é totalmente escalável. A pergunta que fica no ar é, sabendo disso, o que vai ser construído a seguir com todo esse poder?